Olá pessoas eternas, sejam bem-vindos aí ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre uma literatura muito incrível, na verdade uma Bíblia, né? Sempre aqui no canal eu vou estar aqui postando às vezes alguns vídeos referentes a materiais que vocês podem agregar à sua vida aí de estudos da palavra, de comunhão em grupos, né, com a palavra. E aí, de vez em quando, eu vou estar aqui colocando, de vez em quando não, mais frequentemente eu vou estar aqui colocando também literatura evangélica, né? Aquilo que você pode estar aí adquirindo, recomendações, sempre respeitando, lógico, os direitos autorais das pessoas, né, das editoras, mas ao mesmo tempo é sem fins lucrativos, eu não estou sendo pago para nada em relação a isso, mas divulgar, né, aquilo que é bom. Sabe quando você come um bolo e você acha um bolo muito bom mesmo? A primeira coisa que alguém que tem um coração bom é querer compartilhar daquele bolo com outras pessoas. E não é diferente em relação ao pão da vida, aquilo que a gente come. Então, quando a gente prova de algo que é bom, a gente quer realmente compartilhar com outras pessoas. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar aqui trabalhando com vocês com essa Bíblia aqui, esse lançamento, né? A Bíblia NT, NT vem de Novo Testamento, Verbo. Então, é uma Bíblia fantástica, muito rica em termos de ilustrações. E aí eu vou estar aqui comentando com vocês os pontos positivos e negativos de se adquirir uma Bíblia como essa. Vou estar aqui no link da descrição, eu estou colocando o link para você adquirir esse material, certo? E ao longo do vídeo vocês vão fazer aí a avaliação de vocês se vale a pena adquirir aí esse material para fazer parte da biblioteca pessoal de vocês. Particularmente, se vocês me verem aqui no canal recomendando uma coisa, tenha certeza, é muito bom. Se não fosse bom, não teria comprado, certo? Mas fica aí a critério de vocês. Então vou rodar aí a vinheta, fica comigo até o finalzinho. E aqui no canal já tem inclusive um vídeo sobre em torno de 49 Bíblias que eu possuo. É um vídeo um pouco longo, tem em torno de 40 minutos, se eu não me engano, que eu dou uma apresentação geralzona mesmo sobre as Bíblias que eu já possuo. Você pode dizer, Douglas, que exagero, para que tudo isso? Eu acho engraçado ter uma ministra do Evangelho que ela diz assim, para que tudo isso vem do inferno, né? Demônio. Porque quando a gente fala de reino de Deus, eu acredito que a gente tem que ser exagerado mesmo. A gente tem que cavar fundo sobre os tesouros do reino de Deus, a gente tem que mergulhar na palavra a fim de que possa ter a vida transformada. Então eu não meço recursos nem tempo para meditar nas coisas de Deus, né? Porque eu sei que a própria palavra de Deus afeta as áreas da minha vida mais cedo ou mais tarde. Na profissão, nas amizades, no ministério, na vida comum, né? A vida do lar. Então eu acredito que quando a gente investe em materiais, a gente está possibilitando que Deus dê substância a tudo aquilo que Ele quer fazer em nós primeiro e depois através de nós. Eu estou aqui, por exemplo, numa fase da minha vida que é mais Deus fazendo em mim, primeiro em mim, transformando-me, deixando a marca impressa dele na minha vida, para somente depois ele me revelar ao mundo. Então eu vejo que quando a gente investe em materiais, é como fazer um bolo, né? Eu gosto muito do exemplo do bolo de novo. Quando a gente está fazendo o bolo, a gente vai colocando os ingredientes, né, gradativamente, a tal ponto que o bolo esteja pronto, esteja apto para ser consumido pelas outras pessoas. Então eu acredito que todos esses materiais que eu posto aqui no canal, ao longo prazo, eles vão estar, esse mesmo material, esses mesmos vídeos vão estar aí alcançando muito mais gente. Atualmente o canal está com 450 pessoas, sou muito grato por cada um de vocês que permanece aqui, ainda inscrito. Por vezes eu dou uma sumida, peço desculpas a vocês, mas eu acho necessário para se abastecer. A gente só dá o que tem, não é assim? Então eu acho necessário um tempo, primeiramente, de comunhão com Deus, exclusivamente comigo. Mas quando a gente tem algo interessante para compartilhar, eu sempre vou dar as caras aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um vídeo mais técnico, mas também não deixa de ser espiritual, sobre essa Bíblia fantástica. Então roda a vinheta e espero que vocês sejam edificados também com esse vídeo. Então vamos lá, hoje vai ser realmente um vídeo um pouco diferente, porque eu acho necessário, né? Já que a gente vai fazer uma resenha de uma Bíblia, é necessário que a gente tenha uma dinâmica um pouco diferente na condução do vídeo. Antes de dar continuidade, peço uma única coisa, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, porque aí toda vez que postar vídeo aqui, o YouTube ele vai te avisar, olha só, tem vídeo novo lá no Segredos Eternos, dá uma olhadinha.
E não deixa de curtir o vídeo, porque somente assim o algoritmo, o próprio YouTube, ele vai recomendar esse mesmo material para outras pessoas. Então é a forma que vocês podem me agradecer, é essa. Então todo o tempo que eu estou investindo aqui, toda a minha disposição para ainda estar postando vídeo e continuar realmente postando vídeo, a forma que você pode agradecer é justamente curtindo o vídeo, se inscrevendo e também comentando o que foi que você achou dele. Então vamos ao vídeo. Então vamos ao vídeo agora. Aqui tem uma Bíblia Verbo NT. NT não confunda com Nova Versão Transformadora. É uma nova versão da Bíblia atualizada que está aí no mercado, mas não se refere a isso, não, esse NT. Esse NT que você está vendo aqui quer dizer Novo Testamento. Então já é o ponto negativo que eu coloco aí. A Bíblia, essa Bíblia Verbo, ela só tem um Novo Testamento por enquanto. Eu acredito que a própria editora vai lançar lá na frente a Bíblia completa. Mas aí você já sabe que quer ir para o culto, né? Essa Bíblia não é tão recomendada. Porque se o pregador, por exemplo, quiser fazer leituras do Antigo Testamento, você não vai ter a chance de ler na sua própria Bíblia física. Você vai ter que ler lá no telão, que algumas igrejas disponibilizam, outras não. Se você congrega aí numa igreja que não disponibiliza isso, já está na negativa, né? Porque você vai somente escutar, não vai acompanhar o texto escrito, né? Então já é um ponto negativo aí. Mas, queridos, eu estou recomendando essa Bíblia porque realmente ela é incrível, 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 incrível. E lógico, tem também a sua finalidade específica, que é o que a gente vai ver agora. De priori, você tem essa capa magnífica, mas ela não se resume somente a essa capinha, não. Ah, outra coisa, uma dica para vocês. Se vocês compram Bíblias, adquirem essas capinhas de plástico porque conservam material em relação ao suor. Geralmente, quando a Bíblia é de couro, ou principalmente quando tem muita pintura como essa, ao longo do tempo vai desgastando e fica um negócio muito feio e até mesmo nojento. Então, conserva o material de vocês, ela pelas suas aquisições, certo? Então, assim, no princípio já tem essa visão panorâmica, né, da própria mensagem da chegada do Messias. Eu amo o Evangelho de João, ela já vem com essas mensagens falando sobre João 1, do versículo 1 ao 3. Aqui uma contracapa, né, em preto e branco. Aqui a parte de ficha técnica, toda a parte de construção da Bíblia, da equipe, né, como é de praxe, toda a Bíblia tem isso. E aí você vai adentrando um pouco dentro dela e você tem a introdução. Você tem aqui na introdução a chamada inicial para explicar o porquê dessa Bíblia, como é que surgiu esse projeto e como ele pode contribuir para a edificação do reino de Deus. Aqui nas capas, tem no mercado atualmente 4 capinhas incríveis. Eu escolhi essa, o Verbo Resgata, porque eu me identifico muito com o que Jesus fez comigo. A minha vida passada, a minha consolidação. Então, tem também essas outras capas, o Verbo Entre Nós, o Verbo Salva e o Verbo Protege. Então, 3 dimensões de que Deus pode fazer na vida das pessoas que são cristãs, né? Então, cada capa dessa, eu acredito que você cristão vai se edificar de uma forma específica. Dando continuidade, ela é uma capa muito artística, né? Na verdade, uma Bíblia, muito artística. E na parte inicial, ela fala sobre como Jesus se identifica, como ele se apresenta na Bíblia, né? O eu sou. E aí ele começa nessa parte inicial falando eu sou de diversas formas, né? Eu sou a luz do mundo. Antes de Abraão que existisse eu sou. Então todos os eu sou de Jesus são apresentados nessa parte inicial da Bíblia, que isso é justamente uma veia muito forte na parte artística, mas ao mesmo tempo eu acredito que tudo é espiritual e toda vez que eu leio essas passagens eu recito esses mesmos verbos, né, do que o eu sou é para mim, do que Jesus apresenta para mim. E olha, aqui já começa o início do Evangelho. Como eu disse a você, aqui é somente Novo Testamento. Por ser somente Novo Testamento, vai começar, lógico, de Mateus e vai até lá Apocalipse. Mas o incrível é que, para cada livro da Bíblia, ele coloca essas chamadas incríveis, né, de fotografias associadas a versículos conhecidos, versículos chaves. Por exemplo, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem,
ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então vê que legal, para cada tipo de figura ele vai tirar do texto que você acabou de ler um versículo-chave para você meditar. E quando a gente medita no versículo associando a uma imagem, você está envolvendo o sentimento no estudo da palavra. Por isso que um ponto positivo que eu já coloco aqui em relação a essa Bíblia é que ela é para estudo. Estudo onde? No seu quarto, no seu devocional. Antes de cada livro tem essas entradas que falam o resumo, né, do livro, quem foi que provavelmente escreveu aquele livro, a época, aquelas coisas bem práticas de toda a Bíblia de estudo tem. O negativo dessa Bíblia, você pode já perceber que é o tamanho da letrinha, né? Não é tão grande não. Então se você tem aí problema de visão, você já vê que é um ponto negativo. Outro ponto negativo é a identificação dos livros, é aqui na lateral. Demorei um pouquinho para perceber que era na lateral, mas veja que aqui você pode identificar, né, para facilitar a sua achada aí no livro específico que você está procurando na Bíblia. Mas eu achei muito escondidinho, não gostei não. E do tamanho da letra também não gostei. Aí, Douglas, qual é o ponto positivo dessa Bíblia? É justamente um tipo de Bíblia para você se apaixonar pela palavra, porque para cada figura é incrível, o Espírito Santo vai te chamar, vai te guiar, vai te chamar para uma intimidade muito maior, porque vai associar cada figura a alguma coisa que ele quer te comunicar, né? Eu anotei, por exemplo, aqui, a minha vida não se fundamenta somente em coisas naturais, pão diário, mas... aonde, meu Deus? Esqueci aqui, ó. Mas em toda palavra que vem da boca de Deus. Uma palavra em meu coração e boca muda o meu destino. Qual palavra Deus quer colocar em minha boca? Então veja, para cada tipo de leitura que você acabou de ver, o Espírito Santo meio que ele te impulsiona, às vezes até mesmo devido às figuras, a grande maioria devido às figuras, que ele vai te impulsionar a fazer estudos específicos. Então veja, é somente por causa das figuras que eu vou adquirir essa Bíblia, Douglas? Não somente por causa das figuras. Eu não acredito não nisso. Sabe aquele adolescente, né, que está rebelde aí na sua casa, que você às vezes incentiva a leitura da palavra? Às vezes o próprio Espírito Santo vai te guiar para dar a ele um presente como esse. Então aquilo que não era tão interessante, né, por ser uma linguagem difícil, né, arcaica, aqui é uma linguagem atualizada, esqueci qual é a CNAA ou NVT, eu acredito que seja a NVT essa versão, é uma linguagem mais acessível aí para o teu jovem e que é justamente um presente como esse que pode alcançar esse jovem para o interesse na leitura e meditação das Escrituras. Então é um presente inestimável. Olha só essa figura, pessoal. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, frutos, falsos testemunhos e blasfêmias. A gente entende que não é o coração físico, né? A gente fala do coração na Bíblia, o coração espiritual. Mas veja, aqui já tem uma coisa para impactar, né, você, e já coloca aqui o coração físico para toda vez que se lembrar desse versículo, já associar a uma imagem específica. Então vê aquele jovem que está aí na tua casa, que você percebe que está rebelde, né, que não quer entrar nos caminhos do Senhor, que muitas vezes não vai à igreja por achar um ambiente chato, ou até mesmo não gosta de ler a Bíblia. Aqui já a transição de capítulo para capítulo, ó. Cada chamada de novo capítulo tem um design que você pode ver que é justamente bem jovial, e aí chama muita atenção de adolescentes, jovens, adultos também. Então é o presentaço justamente para esse público específico. Alguém que está desviado, alguém que esfriou na fé, sabe? Que precisa de um estímulo inicial para reatar os caminhos com o Senhor. É um presente para esse tipo de gente. Uma coisa também interessante, pessoal, é que você vê que não é apenas fotografias que a Bíblia traz. Pelo contrário, ela traz também figuras ilustrativas, mas também traz fotografias. Então a arte dela é baseada em fotografias renomadas, mas também em gravuras, feitas por diversos artistas. Então aqui a gente vê vê fotografias, mas também a gente vê arte, uma mistura, né, de várias coisas sendo colocadas em pauta ao longo da tua leitura aí.
Outro ponto positivo é que você vê aqui que as palavras de Jesus, elas estão em destaque, estão em vermelhinho, um vermelhinho, um meio marronzado. Mas você pode perceber que toda vez que você quiser meditar nas palavras de um mestre, você já tem essas palavras aí dele já destacadas, certo? Então isso facilita muito a tua vida. Outra coisa também é a concordância. Você vê aqui, por exemplo, que eu estou aqui no livro de Marcos, né? Estou no livro de Marcos, mas aqui eu tenho também outras referências referentes ao mesmo texto. No caso aqui, Mateus concorda com essa mesma passagem, tem a mesma passagem lá, e Lucas 18, do versículo 15 ao versículo 17. Então essa concordância também está aí disponível para todo aquele que queira essa Bíblia, né, na sua biblioteca pessoal e que queira também fazer estudos individuais aí na sua casa. Olha que linda essa passagem. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você, vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Marcos 10, do 21 a 22. Aí você vê, associado a essa passagem, uma figura, né, que faz uma referência justamente a essa mesma passagem. Você vê um homem com uma Ferrari, né, um carrão aí, meditando, tomando uma decisão aí difícil sobre o que deve fazer ou não, né? A gente não pode servir as riquezas e ao mesmo tempo servir a Deus. A gente tem que dominar o dinheiro e fazer com que o dinheiro trabalhe a favor do reino dos céus. Então tem umas figuras, queridos, que são incríveis. Nossa, chega a dar emoção às vezes quando eu estou meditando, né? Geralmente eu coloco um devocional, uma música evangélica e vou depois meditar nas escrituras. E aí quando a gente vai associar as escrituras com as imagens, o Espírito Santo ele vai mexer no teu sentimento, sim, vai chamar a tua atenção para muitas coisas interessantíssimas. Outro ponto positivo dessa Bíblia, né, é que você... caiu ali. Outro ponto positivo, assim, que essa Bíblia, meu ponto de vista, traz de muito benefício, é que você pode se reunir com amigos para fazer estudos em grupo. Por ser uma Bíblia que só foca no Novo Testamento e é uma Bíblia muito chamativa, dificilmente quando você, por exemplo, propor uma atividade, né, um ajuntamento de cristãos para fazer o estudo em grupo, dificilmente alguém vai desistir, porque é justamente um estilo de Bíblia que vai estimular a leitura. Porque a gente sempre, ao longo da trajetória da leitura, a gente sempre vai criar expectativas sobre a nova imagem, que versículo ele trouxe associado àquela imagem específica. Então, às vezes, quem está sem fome espiritual é um tipo de Bíblia que vai reativar essa fome espiritual. Porque é um tipo de Bíblia que vai mexer com um sentimento chamado expectativa. E às vezes, quando a gente só está com um texto corrido, né, sem imagens associadas àquilo, fica algo muito monótono. Eu não estou aqui, pessoal, desmerecendo a palavra de Deus, não. A palavra de Deus por si só, ela já é muito genuína. Por exemplo, essa imagem. Toda vez que eu olho para essa imagem, eu já associo a Deus, né, na questão da abundância. De como a própria natureza já tem no DNA dela a abundância de Deus, né? A gente vê aqui que uma árvore, o Espírito Santo nesses dias estava me ajudando a meditar nisso, que uma única árvore tem centenas, milhares de folhas. Então a gente vê como o nosso Deus é abundante, como o nosso Deus não é mesquinho, ele não poupou energia nem poder no ato criativo. Então essa mesma abundância que está na própria natureza, a gente pode meditar para a nossa vida espiritual e também, por que não dizer, material. Tem gente que tem crença limitante e diz assim, dinheiro não dá em árvore. Mas o próprio Espírito Santo estava nesses dias, devido a essa imagem, dizendo ao meu coração, ora, as próprias cédulas que o Banco Central lá fabrica, elas são provenientes da própria celulose que sai das plantas, queridos, que sai dos vegetais. Então, dinheiro dá em árvore sim, é a fonte de produção de dinheiro. Então, a gente vê que o próprio Espírito Santo pode sim, ao longo da leitura dessa Bíblia fantástica, tratar sobre nosso coração, sobre diferentes temas. Ele fala muito comigo sobre finanças, de como crescer na parte financeira para poder ajudar quem não tem nada,
poder estender a mão para um necessitado. Tem vários outros temas, lógico, né, que o próprio Espírito pode tocar no coração de vocês. Olha que linda essa passagem, né? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão, ou seja, generosidade, a unidade, né, envolvida em tudo isso. De casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. E aqui tem um pão enorme e várias mãos compartilhando desse pão, né? Dando a ideia, resumindo toda a ideia do texto que você acabou de ler. Outro ponto incrível dessa Bíblia, positivíssimo para você adquiri-la, é justamente a textura, certo? Ela não é papel de Bíblia comum, não. É tipo papel de revista, certo? Então é uma qualidade altíssima, muito bom, certo? É um papel de revista, só que juntamente com essa qualidade aí vem um ponto aí negativo, certo? Qual é o ponto negativo, Douglas? Você aí que gosta de fazer marcações, usar marca-textos, né? Deixa eu te mostrar aqui. Marca-texto de diversas cores, você vê aqui, por exemplo, você vai ficar aí com essa questão de marcar o texto pendente, né? Então aí você vai estar com essa atividade pendente, né, de utilização de marca-textos, porque não é compatível com a questão desse material de revista, fica algo muito feio, muito ruim. Então, e não pega bem no papel, né? Porque é meio que um plástico, não sei bem, mas é bem diferente a textura. Então, se você, por exemplo, gosta de marcar texto para associar uma ideia-chave, uma categoria-chave durante seus estudos bíblicos, você vai ficar com isso aí pendente. E aí, geralmente, eu utilizo os post-it como aquele que eu utilizei lá no início do vídeo que vocês viram. Então aí fica um ponto negativo também, né? Porque aí você não vai poder utilizar esses marca-textos durante a tua caminhada de estudo nessa Bíblia aí específica. Mas, queridos, o material é incrível, né? O suor, ele não deteriora esse material tão fácil, né? Diferentemente daquelas Bíblias mais comuns. Mas aí você tem nessa Bíblia aí essa vantagem de ter justamente esse tipo de papel à sua disposição. E aí, quando eu estava manipulando esse material, estudando com ele, o próprio Espírito, né, o próprio Espírito Santo disse, olha, sujei aqui um pouquinho, o próprio Espírito Santo estava falando assim comigo o seguinte, ela é uma Bíblia incrível para evangelismo, né? A gente vê que quem quer conhecer inicialmente a palavra do Senhor, ela justamente vai auxiliar, ilustrando algo, né, chamando a atenção do perdido. Então, quando a gente coloca o texto bíblico e coloca para a pessoa lá na rua ler o texto, mas associando uma imagem para ilustrar, para chamar a atenção justamente daquela pessoa, é justamente isso, né, que essa Bíblia ela tem um poder espiritual incrível de chamar a atenção da pessoa que você está evangelizando. Então veja, olha que incrível, queridos, linda, 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 linda essa Bíblia. Né? É justamente poder chamar a atenção da pessoa que não conhece a Jesus, para que essa pessoa possa ter o primeiro contato aí com o Evangelho de Cristo. Quantas pessoas estão aí sem rumo, né? Mas aquela que encontra o Senhor tem um outro padrão, a palavra diz aqui, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que incrível essa imagem associada a isso. Todo mundo seguindo um rumo, né, no curso dessa vida passageira, mas aquele que encontrou Cristo aqui já em destaque e encontra o mundo, encontra o pensamento do mundo. Então, para cada tipo de versículo, tem uma imagem que sempre vai estar se associando com aquele versículo específico. E aí, voltando à questão do evangelismo, como é rico você poder estar levando a Bíblia leve, ela não é pesada, certo? É uma Bíblia muito leve, é uma Bíblia que é prática, a questão da manipulação, tem um índice lá. Ficou em negativo a questão de identificação do livro-texto, né? Porque justamente na lateral não é destacado essa questão de identificação. Mas olha essa questão do Ayrton Senna, fiquei curioso, deixa eu ver isso aqui. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio?
corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. E aí você vê essa associação com um campeão natural, Ayrton Senna, que sempre corria aí para ganhar um prêmio natural, mas nós cristãos estamos numa corrida aí espiritual para ganhar um prêmio celestial, um prêmio inestimável que o nosso Senhor tem reservado para todo aquele que se achar fiel, né? Tem que se achar fiel na obra que Ele confiou a cada um de nós. E, lógico, para cada chamada específica, Deus, Ele confiou talentos e a gente é responsável aí por desenvolver esse talento específico. Então, seja responsável justamente por tudo aquilo que Deus está aí confiando na sua vida. Aqui no canal Segredos Eternos é uma das formas de eu retribuir o que Jesus fez aí na minha vida pessoal, né? A questão do ensino, existem os ministérios no mundo e hoje em dia com a tecnologia tem várias formas de você frutificar aí para o reino de Deus. E aí a forma que eu estou frutificando aqui por meio desse canal é compartilhando um pouquinho do conhecimento que eu tenho aí com cada um de vocês, né? A gente sabe que Jesus conta com cada um de nós, a gente sabe que o Cristo, ele confiou unções diferenciadas no corpo de Cristo, e a minha função aí é justamente nesse tipo específico de vídeo, é recomendar materiais que podem destravar a vida espiritual de vocês, podem ser um presente que às vezes parece ser algo simples, né, bobo, mas que pode resgatar um parente seu que está aí afastado do evangelho, trazer novamente o apetite espiritual aí para o seu filho ou filha que está desviado da palavra, que não quer mais congregar, e às vezes um presente como esse chama muito a atenção desse jovem, dessa jovem, e é o X da questão que Deus quer acessar rápido, né? Que é da, olha a armadura de Deus, né? Eu acho, não, revestindo-vos da couraça da fé e o amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Lindo essa passagem, essa imagem junto aí, né? Então, para resgatar justamente esse parente seu aí próximo. Então, eu vejo assim que é uma vantagem muito grande você ter esse material para estudo. Para levar para a igreja local, nem tanto. Você vai ficar com muita dificuldade para identificar os livros. Eu sei disso porque eu já levei. E aí, quando cheguei lá, o pastor estava lendo lá os textos, ele gosta muito de transitar entre textos, eu tive uma dificuldade imensa, né, de justamente identificar aonde ele estava fazendo a leitura, fazendo a explanação bíblica do sermão dele. Então, para a igreja local, recomendo não, mas para a igreja da sua casa, para ser igreja dentro da sua casa, né, nas células, você que tem uma igreja cuja visão seja célula, nossa, faz um estudo bíblico, né, do Novo Testamento com essa Bíblia, eu tenho certeza que todo mundo vai se engajar. Ah, e outra coisa, muito importante, o preço, consegui um preço muito baixo na Amazon. Para você ter ideia, deu R$37, se eu não me engano, mais algum dinheiro a mais, deu um total de R$50 essa Bíblia. Olha só, muito barata, preço muito acessível. E eu acredito que essa questão do preço é muito legal vocês pedirem para fazerem estudos em grupos, vocês principalmente que tem aí a questão de células, né? A questão de estudos bíblicos no formato de células, ela é fantástica justamente para esse tipo de igreja. Mas também estudos e familiares, né? Você pode juntar a família. Eu acho que é raro isso acontecer, mas quando isso acontece na sociedade atual, né, é raro. Mas devido aos afazeres, todo mundo tem suas obrigações. É menino estudando para Enem, é pai trabalhando, mãe cuidando dos afazeres da casa. Mas eu acredito que quando se tem uma visão de Deus, por exemplo, para estudo em grupo, essa Bíblia aí vai cair como uma luva, né? Porque vai instigar a leitura de todo mundo, menos da vovó ou do vovô que tem aí a vista um pouco cansada, né? Porque a letra é muito pequenininha mesmo. Então, queridos, esse é um vídeo um pouco longo, né? Mas eu acredito que foi longo para destrinchar a Bíblia para vocês. Não é somente uma Bíblia, é só ilustração e por isso eu vou comprar. O Douglas recomendou só por causa das ilustrações. Não diga isso não, que tá mentindo. Eu estou recomendando essa Bíblia, olha só, de Apocalipse, queridos. Meu irmão. Uau! Eu gostei disso, hein? Bem, tipo, não é místico, né? Não é misticismo não, mas ficou algo bem, tipo,
triunfante, né? Algo bem... sei lá, sem nem explicar isso aqui. Eu tive um impacto quando vi. Não tinha visto não essa imagem não. Ficou algo bem diferenciado. Mas justamente para instigar vocês a presentearem aí quem você ama, fazer trabalho evangelístico, em resumo, muito positivo para isso. Para estudo em grupo, para Novo Testamento, que é a parte que o cristão deve enfatizar na fase inicial de conversão dele, é estudo do Novo Testamento, e principalmente, né, para que você possa fazer seu devocional aí. E lógico, para cada figura fala, Espírito Santo, o que é que você quer comunicar ao meu coração? E acredito, o próprio Espírito do Senhor, ele vai falar muito, porque o Espírito Santo não fala somente por meio de texto escrito. Eu já vi o Espírito Santo falar por placa de carro. Tinha uma placa que dizia ore para mim. Então, estava num momento difícil e quando eu li aquela placa, ore, né, O-R-O, eu digo, caraca, o Espírito Santo fala por meio de uma placa de um carro. Quanto mais uma Bíblia fantástica como essa. E aqui eu quero colocar o mérito aqui do Daniel Bota, tá aí o @ do Instagram dele. Aí ele tem uma página de produção de arte incrível, eu sigo ele lá. E aí eu recomendo muito essa Bíblia. Né, de toda... Aqui tem todas as artes, né, que foram utilizadas. Observe que eu falei durante o vídeo que tem artes e tem fotos também. Mas aí ao longo da caminhada e da leitura você vai ter esse montante aí de artes sendo utilizadas. E aí a gente tem autoria específica e mérito específico, dando aí o mérito ao Daniel Bota. Abração, Daniel. Muito grato pelo teu ministério, muito grato pela tua contribuição nesse projeto incrível com essa Bíblia. E aí o Segredos Eternos está te dando aí uma gratidão dessa forma, divulgando aí o teu trabalho. E aí, crédito das imagens, né? Você tem aí vários tipos de pessoas da equipe, né? E o nome dos quadros, né? O nome das artes que foram utilizadas, de onde foram tiradas, as referências de cada uma dessas artes, de onde elas foram tiradas, das figuras, das pinturas, das fotografias. E aí fecha essa Bíblia fantástica, né, falando, e o verbo se fez carne, essa parte misturando com a carpintaria do mestre, né, e toda a parte depois da cruz, né, que ele vai lá e glorifica o Pai na cruz. Então veja, é uma questão de decisão mesmo, eu recomendo muito, tá aqui o resumo da Bíblia. A Bíblia Verbo é um projeto diferenciado, inovador, que associa o texto bíblico com imagens de forma criativa e espontânea. Ao longo da leitura, artes e fotos aparecerão com o objetivo de reforçar as realidades e conteúdo das Escrituras. Permita-se ser tocado pelo Verbo, inspire-se pelas imagens e aventure-se pelo caminho de Jesus por meio de suas palavras. Vivencie uma Bíblia acompanhada por uma experiência estética única em formato contemporâneo, e é o ponto-chave, contemporâneo e relevante para esta geração. Então, recomendo demais, queridos, a leitura, aquisição e leitura desse material. Estou lendo ela agora pela primeira vez, você viu que tem algumas anotações já minhas ali. E eu acredito que eu vou ler um Novo Testamento nessa Bíblia muitas vezes ainda, porque é uma experiência única. E eu acredito que para cada fase da nossa Bíblia, o Espírito Santo vai comunicar coisas incríveis aos nossos corações à medida que a gente vai e medita na palavra, com esse adicional, com esse plus adicional dado aí pelo Espírito e os ministérios que existem na Terra. Sou muito grato ao Daniel por esse projeto e toda a parte de aquisição, coloco aqui um link logo abaixo, e aí vocês podem ser abençoados com essa ferramenta, que é esse canal, né, o Segredos Eternos, está divulgando aí para você, para que você possa adquirir aí quando o Espírito Santo te guiar. Então é isso, pessoal, aqui o review completo dessa Bíblia fantástica. Então compartilha aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, grupo de família, justamente sobre esse material, porque é um material inclusive que pode alcançar justamente aquele familiar que está afastado do Evangelho, gerando nele, ressalto novamente isso, gerando nele apetite espiritual. E eu acredito, né, que a aquisição do material desse também vai edificar muito sua vida devocional. Acredito que o Espírito Santo vai chamar a atenção para versículos chaves, para você ficar aí meditando por décadas, né? Eu acredito que o Espírito Santo pode fazer isso. Por dias, por semanas, por anos, enfim. E justamente, muitas vezes, versículos que passavam batidos por causa de uma única imagem, o Espírito Santo vai ressignificar isso e vai impregnar o seu coração com a palavra de Deus, vai cheirar a palavra, né? Vai exalar o bom perfume de Cristo com base nos versículos que você vai depositando no bom tesouro que é aí o seu coração.
Então deposita esse tesouro aqui que vale muito a pena. E quero que vocês saibam que vocês são mais que um número, vocês são o melhor de Deus. Shalom.